exclusividade que consagra, qualidade que encanta. Assim é a TV Medalhão, trazendo o mundo das joias até você. Assista ao nosso programa diariamente das 11h30 da noite às 3 da manhã, aqui na TV Aparecida. A arte acompanha a humanidade desde os primeiros registros da história e pode se manifestar de muitas formas, desde a arquitetura, passando pela pintura, a dança, até as mais recentes como fotografia, história em quadrinho, artes digitais. E sabe o que é interessante? Todas e cada uma delas revelam como o ser humano expressa emoções, ideias, visões do mundo. Com certeza. E mais do que entretenimento, ela amplia a forma como pensamos, sentimos e nos relacionamos com a sociedade. Você já percebeu como a arte tem o poder de transformar emoções, provocar reflexões profundas que conectam sentimentos individuais com experiências coletivas? E aí eu te pergunto, como será que o contato com a arte pode contribuir para o nosso bem-estar e o desenvolvimento humano em diferentes fases e áreas da nossa vida? Quem nos explica é o psicólogo Dr. Lincoln Augusto. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Boa tarde, sempre elegante. Sempre. Bem. Mais chique. Estamos combinando. Tá combinadinhos. Estão com a Fica à cor vontade. de agora, da tendência. Do outono. Do outono. Mas que linda essa abertura Não com as é? crianças, Você hein? achou fofo? Dá uma vontade de pegar elas, Não assim, dá. dar um beijo em cada uma delas. E você gosta de arte? Gosto de arte, venho de uma família, meu pai é músico, então desde pequeno o contato com a arte sempre existiu e acostumado a escutar sons musicais, instrumentos musicais que de uma certa maneira ou de outra, como vocês colocaram na abertura do programa, são formas da gente expandir a nossa consciência, né? O que a razão muitas vezes não dá conta, a emoção trata de expressar. Na letra da música, na poesia, num espetáculo ou numa apresentação artística. Quando a gente fala de arte, eu penso muito em sensibilidade. Eu falo que artistas são pessoas sensíveis. Só que eles conseguem passar isso pra gente também. Você falou um pouco isso da razão. Quando a gente ouve uma música ou de repente vê uma tela, a gente consegue... O que a gente liga dentro da gente? Que a gente consegue de repente expandir essa consciência e pensar em algo que você tem saudade, numa pessoa ou em algo que te falta na sua vida. O que liga? Que botão é esse que liga na gente? Se eu disser que é no cérebro e não é no coração, vocês acreditam? Acredito. Pois é, o nosso sistema límbico, que é uma área do nosso cérebro, ele processa todas as emoções, né? Então a emoção, na verdade, ela não começa no coração, ela começa lá no nosso cérebro. E quando a gente ativa o sistema límbico, a gente ativa uma série de mecanismos neurotransmissores que nos dá essa sensação de alegria, de prazer. Por isso que quando a gente às vezes está assistindo um filme, ou uma apresentação, ou lendo uma obra, a gente se emociona sozinho, né? Quando você vê, você está com o olho cheio de lágrimas lendo aquela história ou tendo contato com aquela arte em si. Então existe um mecanismo neurocerebral e isso nos ajuda. Por isso que muitas vezes, em casos de pacientes que estão em processo psicoterapêutico, a arte ela acaba muitas vezes ajudando a você colocar para fora, a lidar melhor com os seus sentimentos, para que isso tenha um resultado mais efetivo no tratamento. Ainda falando sobre isso, eu vejo muita gente, né, inserindo a arte no cotidiano, na vida, como uma válvula de escape, literalmente uma válvula de escape. Hoje em dia tem as cerâmicas que estão fazendo muito sucesso, a pintura, a gente está falando da questão de ler um livro, ou até ver um filme, tudo isso como uma forma de relaxamento e diminuir o estresse. De fato, diminui o estresse e a correria do dia a dia e faz com que a gente consiga focar em uma coisa, nesse mundo tão conectado, que a gente fica ali, ó, fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e foque em você, nos seus sentimentos? A sensação que dá é que a gente está o tempo todo no modo online. E o modo online é aquele modo do Instagram, das redes sociais, né? Cada momento a gente está passando por uma história diferente. Então, fazer pausas e nos conectarmos com algumas coisas que nos ligam a essas sensações e a essas percepções, porque a depender da arte, a gente vai estimular um dos 5 sentidos. Pode ser o visual, pode ser o tato, paladar, audição, visão, olfato. E isso tudo nos ajuda a lidar melhor com a pressão do mundo moderno. Sim. Porque senão a gente fica o tempo todo no modo ativado, 220 e em estado de alerta. E aí a gente não consegue, nos momentos de pausa, fazer coisas simples como se concentrar ao assistir um filme, ou o Viva à Tarde, ou qualquer outro tipo de contato que nos permita nos conectar mais com aquilo em si. Sim.
quando a gente está falando disso, a gente está falando de nós, né? Não somos artistas. Porque quando eu falo em artista, tem um na minha casa e você sente que eles sempre estão num mundo meio paralelo. Quem tem essa sensibilidade para a arte, tem realmente esse hiperfoco em alguma coisa que não se conecta, de repente, com essa coisa do acelerar do mundo? Ou é impressão? O resto do povo? Ou é impressão? A gente que tá mais pro outro lado e fora da curva, né? Mais pezinho pra cá. É comum a gente observar pessoas que são muito conectadas a algum tipo de arte a terem esse momento do hiperfoco, né? Que pode ser só o hiperfoco pelo fato da concentração excessiva naquilo que se vai realizar, ou pode ser o hiperfoco em decorrência de outras questões patológicas. Mas é comum a gente observar, e a sensação que a gente tem, nossa, a pessoa parece que está no mundo da lua, mas na verdade não. Ela está conectada com aquela essência que a faz sentir prazer, com que a faz sentir o que de fato a conecta com o que existe de mais prazeroso ou de mais concreto ali na existência dela. E Lincoln, mais tarde, a gente vai apresentar aqui, né, duas jovens senhoras que começaram a cantar, né, e se apaixonaram aí pelo canto já assim com uma certa experiência. E quando a gente pensa assim, fazer uma arte, vou buscar alguma coisa que eu gosto, e a pessoa fala, não, já fiz tudo que eu tinha para fazer na vida, né, será que vale a pena? Vale a pena. Independente da idade, mesmo que a pessoa tenha se aposentado, esteja lá em casa, sem muita motivação, qualquer momento da sua vida, a arte ela é importante e eu digo mais, essencial. Ela é, e eu não vou dar spoiler aqui, porque eu estava conversando com elas até agora e elas estão animadíssimas de participar aqui. E elas me contaram um pouco disso, a gente estava ali nos bastidores batendo um papo e elas me contando como o coral, como a música as fez conectar com outras experiências, né? Então, trazem coisas relacionadas à sua própria saúde emocional, as questões que acontecem ao longo da vida, os traumas. Então, isso nos conecta com a arte e não tem idade para a gente começar. E isso é o mais importante. A idade, o limite, quem coloca somos nós, né? Aquele ditado de que eu sou velho demais, isso não existe mais. Já fiz de tudo, né? É. Não tem como fazer mais nada. É uma grande bobagem e muito pelo contrário. A gente tem publicações em revistas científicas que mostram que cada vez mais ativar áreas neurocerebrais voltadas às questões artísticas nos ajuda a ter uma qualidade de vida muito melhor, né? Então, estudos em pacientes com início de Alzheimer, isso também mostra uma evolução muito interessante. Por isso que é importante a gente não colocar limite. Se o papai, a mamãe, o vovô, a vovó quer começar, incentiva e deixa começar. Já que você já falou assim, eu não vou dar spoiler, eu vou te fazer um convite. E aquelas assim, eu sei que você é muito educado, mas eu vou pedir, não nos diga não. Ele não vai dizer. Porque já que nós teremos essas duas senhoras aqui, maravilhosas para conversar com a gente, será que você voltaria de novo para a gente conversar todo mundo junto? Claro, com o maior prazer. Para a gente continuar esse assunto? Ô, Abby, eu achei que você fosse fazer outro convite para ele. Eu achei que você fosse falar para ele, topa dançar com a gente? Entendeu? Não, a gente ainda não consegue fazer isso. Não consegue ainda fazer parte do nosso trio, né? Já que o diretor falou, Lincoln, que a gente tem que fazer uma apresentação no final do ano. Mas eu vi vocês aqui outro dia dançando, aqui vi pelo Instagram. Mas é uma dancinha assim, bem daquela sem vergonha, né? A gente vai melhorar. Vai melhorar. Quem sabe a gente chama o Lincoln? Isso, combinado.